Você já deve ter ouvido falar de um dos ditados populares que diz assim: antes só do que mal acompanhados. Eu lembro que minha mãe dizia isso quando queria me prevenir das más companhias de colegas, de amigos da infância ou da juventude que poderiam me influenciar de maneira negativa. Sempre, sempre, sempre junto com aquele outro que dizia: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Todo mundo aqui que foi abençoado com a sabedoria dos antigos, das gerações anteriores, lembra desses dois ditados. Mas eu gostaria de apresentar nessa noite um outro, que é mais ou menos uma versão gospel, uma versão cristã desse ditado, mais cristã, mais baseada na palavra de Deus, e que diz assim: antes com Deus do que bem acompanhado somente com homens. Porque é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, à luz do texto de Atos, capítulo 15, no verso 36 ao verso 41, que eu convido você a abrir para juntos refletirmos sobre essa verdade: antes sozinho com Deus do que acompanhado somente com homens. Esse texto que nós vamos ler, ele inicia a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Acontece logo após aquele concílio de Jerusalém, que acontece em Atos capítulo 15, quando eles tinham voltado para Antioquia, depois para Jerusalém, e nesse determinado momento eles começam a pensar em voltar ao campo missionário, Paulo e depois Barnabé, como nós veremos no texto, com algumas mudanças. Esse é o 8º episódio da 3ª temporada da série Edificarei a Minha Igreja. Essa temporada fala sobre aquela última parte de Atos, capítulo 1, verso 8, quando a promessa e aconteceu de fato, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceria sobre toda a igreja e eles seriam transformados em discípulos, testemunhas de Jesus em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos nessa temporada, a 3ª, até os confins da terra. Então vamos ler o texto da palavra de Deus que encontra-se em Atos, capítulo 15, verso 36 a 41, inclusive você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram do CS News BR, pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Diz assim a palavra de Deus: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra lida e ilumine o nosso coração para compreender aquilo que está escrito. Vamos orar juntos por isso? Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e vamos pedir a graça de compreender a palavra do Senhor que foi lida. Ó Deus amado e querido Pai, nós pedimos nesta hora, diante da palavra que foi lida, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, para que possamos de fato compreender o que ela quer nos falar nesta noite e, por intermédio dela, o que o Senhor quer nos ensinar e fazer conosco, como tua igreja, teu povo, teus filhos. Pedimos que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda distração de mente, de tal maneira, ó Pai, que possamos compreender a tua palavra diretamente ensinada pelo teu Espírito, usando a palavra do Senhor que está escrita. Que eu seja apenas e tão somente, por tua graça e misericórdia, um instrumento nas tuas mãos para falar ao teu povo e abençoá-los. Em nome e para a glória de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Esse texto começa que alguns dias depois, e não se sabe exatamente quantos dias tinham passado
Desde a época em que o Concílio de Jerusalém tinha se encerrado, Paulo e Barnabé, Silas e Judas Barsabás tinham pego a carta conciliar com a decisão daquele concílio e levado até Antioquia, a cidade sede da grande campanha missionária que já acontecera por intermédio de Paulo e Barnabé, conhecida como primeira viagem missionária. O texto não diz muito claramente se alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Alguns comentaristas, no entanto, dizem que a primeira viagem missionária de Paulo, que tinha acabado agora, aconteceu por volta do ano 46 a 47 depois de Cristo. O concílio de Jerusalém teria acontecido no ano 48 depois de Cristo, e esta viagem agora começaria então no ano seguinte. Portanto, provavelmente 12 meses haviam passado desde então. E embora essa informação não faça a mínima diferença para comprovar a veracidade desses fatos, é importante, só a título de nota de rodapé, para você entender como é importante ter essa cronologia um pouco em mente. É porque se isso aconteceu por volta do ano 46, 49 depois de Cristo, e se Cristo morreu aos 33 anos de idade, então nós estamos pensando que talvez alguns poucos anos, inclusive com pessoas que testemunharam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ainda estavam vivas, entre os quais os apóstolos, mas também alguns daqueles que acompanharam ou acompanhariam Paulo nas suas viagens, e também alguns judeus e gentios que ouviriam a palavra do Senhor. Esse testemunho ocular contemporâneo era muito importante para que aquilo que era pregado, ou que seria pregado nessa segunda viagem, fosse de fato crido, porque as pessoas tinham presenciado o que Jesus havia ensinado, ou pelo menos tinham ouvido falar por intermédio de testemunhas oculares o que ele havia pregado. Obviamente que quando você pensa aqui numa cronologia mais técnica, nós entendemos que o grande Herodes o Grande, aquele que promulgou a morte das crianças com 2 anos abaixo para tentar alcançar Jesus, que havia fugido com José e Maria para o Egito, ele governou como o grande na Judéia e em toda aquela região até o ano 6 a.C. Até o ano 4 a.C. E você fazendo uma cronologia reversa, então você vai entender que provavelmente Jesus nasceu no ano 6 a.C. E que a datação conhecida hoje como calendário cristão, na verdade tem uma pequena incorreção de alguns anos, o que faz com que, quando isso acontece, apenas 29 anos tinham passado da morte e ressurreição de Jesus para estes fatos. Portanto, era comum que houvesse pessoas ali que conheciam tudo o que estava para ser dito. Esse detalhe junta-se ao fato, logo no início do texto, que mostra uma diferença substancial entre a primeira viagem e a segunda viagem. Veja, na primeira viagem, Paulo e Silas faziam parte de uma equipe pastoral na igreja em Antioquia. Eles estavam orando, jejuando e servindo a Deus, junto com outros pastores e mestres, quando o Espírito Santo manifestou a sua vontade, dizendo: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado. Fica claro naquele texto de Atos, capítulo 13, de 1 a 3, que a decisão de enviar Paulo e Barnabé era do Espírito Santo. Mas aqui, além dessa cronologia meio genérica, é dito que foi Paulo que tomou a iniciativa de se dirigir, segundo o relato de Lucas, para Barnabé e propor para ele que fizessem uma nova viagem. E aí nós ficamos diante de duas opções. Ou essa segunda viagem missionária era uma iniciativa de Paulo e nada tinha Deus a ver com isso, ou então, na verdade, era uma iniciativa de Deus usando Paulo, e que, portanto, a primeira e a segunda viagem missionária, na verdade, era um único contínuo daquilo que ele chamou de obra para a qual eu os tenho chamado. Eu, particularmente, vou na direção dessa segunda opção, porque, primeiramente, como você vai ver nos próximos episódios,
Deus claramente confirma que era vontade dele que Paulo saísse para essa segunda viagem missionária. Milagres, sinais, prodígios, conversões, igrejas plantadas, eram a prova de que Paulo estava afinado com a vontade de Deus. Portanto, ainda que ele tomasse a iniciativa, ou tivera tomado a iniciativa, ele não tomara a iniciativa do seu próprio coração, mas certamente movido por Deus, e apenas ele tinha expressado para Barnabé o desejo. Além disso, fica muito claro que a obra de Deus, ainda que nós, humanamente falando, dividamos em primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, época disso, fase daquilo e assim por diante, é uma grande e única obra de Deus, em que Ele usa pessoas diferentes, em tempos diferentes, com modos diferentes, mas sempre agindo como Senhor do tempo e da história, da sua igreja e do reino de Deus. Essa segunda possibilidade, portanto, se aproxima muito melhor da melhor interpretação que nós podemos dar a esse texto. E é justamente para entender como esse episódio, que não é um episódio muito simples, da gente olhar e dizer, mas tinha isso naquela época, entre homens tão sábios e maduros como Paulo e Barnabé, uma dissensão, uma desavença. Nós vamos ver que até mesmo esta maneira explícita como Lucas revela que eles eram homens falhos e imperfeitos, fazia parte de uma mensagem que Lucas estava construindo ao longo do seu livro. Essa situação que acontece aqui, portanto, me leva àquele tema que eu propus para vocês no começo, que é melhor andar antes com Deus apenas, do que bem acompanhado, mas somente por homens, porque é exatamente isso que acontece nesse texto. Esse tema, então, nos leva a lembrar que com Deus nós estaremos sempre bem acompanhados, ainda que eventualmente os homens e as pessoas que nos acompanhem sejam diferentes em determinadas fases da vida, e as direções para as quais pessoas que antes caminhavam juntas e eventualmente se separam para caminhar de maneira diferente, também fazem parte de um propósito de Deus. Portanto, ao dizer que antes com Deus do que bem acompanhados somente por homens, eu quero dizer, em primeiro lugar, que com Deus, como o texto vai deixar claro, nossos planos e nossos propósitos podem até mudar, mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Se você prestar bem atenção, quando Paulo chega para Barnabé e diz para ele, ou propõe para ele essa segunda viagem, veja no verso 36, ele dito o seguinte: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Ele estava se referindo à primeira viagem, para ver como eles estão passando. Eu chamo a sua atenção para o foco que Paulo estava dando àquela viagem. Era um retorno aonde ele já tinha ido, pregado o evangelho e plantado igrejas. E o retorno tinha um propósito: visitar os irmãos para ver como eles estavam passando. A abrangência também delimita o propósito de Paulo. Era apenas por todas aquelas cidades, e aqui ele está se lembrando de Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, as 4 primeiras igrejas que são fundadas na Ásia Menor, e também há aqueles que haveriam de ouvir essa segunda viagem, ou receber essa segunda viagem, porque diz que também é nessas cidades para aqueles para quem anunciaram a palavra do Senhor. Veja que novamente no verso 41, já no final do texto, fica claro qual era o objetivo daquela viagem. Veja, diz que já na região da Síria e da Cilícia, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eles passaram confirmando as igrejas. Portanto, fica muito claro que aquela viagem não era uma viagem de prospecção de campos novos. Não era ou não seria como aquela primeira viagem, em que eles chegaram a lugares onde nunca tinham ido antes, para pregar o evangelho a pessoas que nunca tinham ouvido falar do evangelho. Mas agora eles voltariam por aquelas regiões, para aquelas pessoas, para aquelas igrejas, para confirmar a fé das pessoas e firmar aquelas igrejas que, por serem novas, estavam mais vulneráveis a heresias, a desânimos que pudessem acontecer.
Até mesmo o roteiro da viagem muda. Se na primeira viagem eles foram do porto próximo a Antioquia da Síria para a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, atravessaram aquela ilha e entraram pela Ásia Menor, pela região da Panfilha, e fizeram esse roteiro: Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Agora eles vão entrar por terra, não mais pelo mar, fazendo o roteiro no caminho inverso, chegando a Derbe, depois a Icônio, depois a Listra, depois a Antioquia da Pisídia. Como que passando do último para o primeiro e confirmando a fé daquelas igrejas que tinham sido fundadas ali. Esse era o plano de Paulo, esse era o propósito dele. Não era pior ou melhor do que o primeiro, era diferente. E aqui nós começamos a entender que para Paulo, o apóstolo, o evangelista, o empreendedor, aquele que vai à frente, o grande apóstolo aos gentios, era importante que à medida em que a semente havia sido plantada, ela também fosse cuidada. A fé fosse confirmada, para que depois ele não olhasse para trás e visse um bocado de plantinhas arrancadas, ainda no nascedouro, sem substância, sem sustentação, sem firmeza. Esse era o plano de Paulo, era um plano diferente. Ele entrou então pela região da Síria e da Cilícia, ambas ali naquele encontro entre a Síria atual e a Turquia, e passa por aquele chamado Portão de Ferro da Antioquia, Portão de Ferro da Ásia Menor ou da Turquia, também conhecido como Portas da Cilícia. Era uma passagem estreita, hoje é uma rodovia, mas naquela época era um lugar muito perigoso para se passar, mas era um lugar que estreitava, diminuía a distância da Europa para a Ásia. Por lá havia passado o chamado exército dos 10.000, quando um grupo de mercenários gregos, contratados por Ciro o jovem, passaram por lá para destituir o seu irmão Artaxerxes II do trono da Pérsia. Por lá também havia passado Alexandre o Grande, antes da batalha de Isso, na qual ele derrotou Dario III, também rei dos persas. E já na era cristã, por ali passaram os príncipes da primeira cruzada no ano de 1096, quando eles foram libertar, muito tempo depois do apóstolo Paulo, a terra prometida tomada pelos turcos otomanos. Portanto, era uma passagem importante que estreitava o caminho para que eles chegassem mais rápido. E eu fico me perguntando por que Paulo, dessa vez, quer um caminho mais rápido, por terra, e não fazer aquela viagem como ele fez pela ilha de Chipre, passando pelo mar Mediterrâneo. Porque talvez no plano de Paulo, confirmar a fé, fazendo esse caminho inverso, faria com que ele chegasse mais rapidamente, com as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém, que acontece logo antes desses fatos, e aquelas igrejas que eram justamente as mais vulneráveis, principalmente a heresia dos judaizantes, que dizia que a graça de Deus não era suficiente e que eles precisariam se tornar judeus, se circuncidar, pudessem ser protegidas rapidamente, antes que Paulo chegasse e houvesse o risco dos judaizantes já irem lá infernizar com uma heresia diferente do evangelho de Paulo. Isso é tão importante, irmãos, que de todas as cartas que Paulo escreve, a primeira carta que ele dedica não é uma carta a uma igreja em particular, mas é uma região, é a carta aos Gálatas, uma carta circular para essas 4 igrejas, cuja tônica e ênfase é justamente a graça do evangelho, em contraste a um evangelho legalista, que tenta colocar Cristo e mais o cumprimento da lei como meio de salvação. Então Paulo tinha pressa, o plano dele era correr rápido, passar pelas portas da Cilícia, chegar logo a Derbe, depois chegar a Listra, depois chegar a Icônio, depois chegar a Antioquia da Pisídia. Nos episódios seguintes nós iremos ver que esse plano, no entanto, muda. Em dado momento, lá na frente, quando ele chega à cidade de Troade, você deve recordar, se já leu o livro de Atos, que enquanto ele estava
dormindo, veio uma visão em sonho para ele de um varão macedônio, vestido como um varão macedônio. A Macedônia fica na Grécia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a viagem de Paulo e os planos de Paulo mudaram completamente. Ele já havia tentado ir para a Bitínia e o Ponto, dali de Troade. O Espírito Santo, diz o texto, os impediu disso, e à noite tem uma visão. E aí aquela viagem que, segundo Paulo, propôs a Barnabé, seria apenas para confirmação, e foi, em dado momento se tornou também uma viagem de prospecção, e nesta viagem a primeira igreja cristã é fundada na Europa, na cidade de Filipos. E você conhece bem as histórias da jovem adivinhadora, do carcereiro de Filipos e de Lídia, a comerciante de púrpura. Veja, todos os planos de Paulo parcialmente se cumpriram, mas, no entanto, alguns outros foram modificados. Por quê? Porque quando nós estamos com Deus, nossos planos e propósitos podem até mudar, mas a vontade de Deus vai sempre prevalecer. Talvez essa segunda viagem, irmãos, é a viagem que tem mais turnovers da história de Paulo. Mudanças repentinas, bruscas, ele querendo ir para um lado, Deus mandando para o outro, ele fazendo um prognóstico de que vai acontecer isso e isso, e Deus mudando completamente. Mas Lucas, que narra toda essa história, deixa claro que Deus está no controle. Afinal de contas, não foi dito no início dessa série que talvez o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos? Pois bem, nessa segunda viagem, os planos dos homens mudam, mas o Espírito Santo está conduzindo de maneira sobrenatural o apóstolo e aqueles que viriam a ser seus companheiros. Em segundo lugar, é fato que com Deus no controle, além de nossos planos e propósitos poderem e muitas vezes mudarem, e a vontade de Deus mesmo assim prevalecer, é fato também que com Deus nossos companheiros de viagem podem até mudar, mas a vontade de Deus também vai sempre prevalecer. Veja que na narrativa de Paulo, o fato que mudou completamente no início dessa viagem foi uma desavença entre ele e o querido amigo dele chamado Barnabé. Ali tudo começou a mudar. A composição da equipe missionária mudou. Houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé por causa de um pivô, o primo de Barnabé, também conhecido como João Marcos. Observa aí no verso 37. Lucas narra que Barnabé queria levar também com ele e Paulo a João, também conhecido como João Marcos, um nome judeu e um nome latino, grego, portanto, um homem que tinha provavelmente uma família mista de origem. Eles tinham iniciado a primeira viagem missionária juntos, mas como Paulo, ou melhor, como Lucas continua dizendo aí nesse verso 37, Paulo não achava justo, no verso 38, desculpe, levarem aquele que se afastara deles desde a Panfilha, não os acompanhando nesse trabalho. Se você não estava aqui na ocasião, ou nunca leu sobre isso, Paulo está se referindo a Atos capítulo 13, verso 13. Naquela ocasião diz que quando Paulo e seus companheiros, navegando do porto oriental de Chipre, chamado Pafos, dirigiram-se a Perge da Panfilha, João Marcos, porém, apartou-se deles, voltou para Jerusalém, e ao invés de 3 entrarem na Ásia Menor, João Marcos fica em Chipre, abandona a equipe missionária e só entra Paulo e Barnabé na Ásia Menor. Pafos, como eu disse, era o porto oriental de Chipre. De lá eles tinham partido para Perge, na Panfilha, na Ásia Menor, onde eles evangelizariam e plantariam aquelas igrejas que nós vimos eles plantando na primeira viagem missionária. João Marcos, como eu falei, era primo de Barnabé. Ele nascera na ilha de Chipre, era um cipriota, assim como seu primo,
E provavelmente, ao chegar em Chipre e ver o desafio que seria sair da sua zona de conforto, da sua segurança, da sua cidade local, do seu entorno de pessoas conhecidas e familiares provavelmente, e se aventurar pelo mar. Lembra que eles já tinham tido uma viagem tumultuada na primeira perna até chegar a Chipre. Ele então ficou com medo, provavelmente, de aventurar-se com os missionários e preferiu ficar em sua cidade natal. Agora, quando Paulo propõe a segunda viagem missionária, Barnabé, talvez pelo afeto e do parentesco, quer levar João Marcos. Porém, Paulo diz: não é justo, não é correto. Nós temos aqui uma quebra de um princípio. Talvez Paulo lembrou das palavras de Jesus, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Paulo era duro, lembra? A origem dele é de um homem fariseu, rígido. O que era certo, o que era errado, parentes à parte, afetos à parte. Barnabé, no entanto, era todo o coração, lembra? Foi Barnabé que foi atrás de Paulo. Foi Barnabé que apresentou Paulo aos apóstolos, dando para ele uma credencial. Lembra que foi Barnabé que deu um campo, o valor de um campo no início da igreja, a ponto dos irmãos o conhecerem a partir dali como Barnabé ou José das Consolações. Era um homem de coração, um encorajador. Ali você tinha coração e mente, racionalidade e emoção batendo ali no início daquela viagem. Lucas simplesmente descreve aquela discordância que acabou provocando o que ele chama no texto de desavença. Diz o verso 39 que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Lucas não entra, como você vai perceber, no mérito de quem estaria com a razão. Se Paulo, que talvez de maneira rígida e inflexível entendia que João Marcos estava desqualificado para a segunda viagem porque havia desertado na primeira viagem, e que, portanto, a sua covardia não o deixaria permanecer na equipe, e porque havia o risco dele fazer e repetir o mesmo erro na segunda viagem, talvez porque Paulo conhecia o Provérbios 25, verso 19, que diz que, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do homem naquele que é desleal no tempo da angústia. Talvez fosse Paulo que tivesse a razão. Mas talvez a razão estivesse com Barnabé, irmãos, que de maneira misericordiosa, como era característica dele, queria dar uma segunda chance para João Marcos, uma oportunidade de redimir-se, de deixar aquela história do medo e da covardia da primeira viagem para trás e começar uma nova trajetória com os apóstolos, mostrando o seu valor. Talvez Barnabé olhava para João Marcos e o achava jovem e maturo, que tinha aprendido com aquela primeira experiência, que deveria agora dar-se a mostrar naquela segunda experiência da segunda viagem. Mas o fato é que o texto diz que uma grande desavença se instalou entre aqueles dois amigos. Não eram apenas apóstolos, eram amigos. Essa palavra desavença só é encontrada 2 vezes no Novo Testamento, além desse texto. Ela vem do verbo paroxizor, que em grego pode ser traduzido como provocar a ira de alguém, causando uma grande exasperação, envolvendo-se em uma grande discordância, repleta de emoções fortes, produzir uma irritação severa entre as pessoas. Por exemplo, em Atos capítulo 17, versos 16, quando Paulo está visitando o Areópago, ele vê todos aquelas imagens, aquela idolatria dos atenienses. Diz o texto que o espírito dele paroxizou dentro dele, o espírito dele se exasperou, se revoltou, é o texto como está traduzido, diante daquela situação. Quando o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, daquele grande poema sobre o amor, diz que o amor não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se ressente do mal. Ele também diz que o amor não se exaspera, e o termo aqui é paroxizou. Por isso, até mesmo em português,
quando essa palavra foi transliterada, ela virou a palavra paroxismo. E eu sei que tem alguns médicos aqui, e certamente eles sabem que no vocabulário médico, um paroxismo é um espasmo agudo, ou uma convulsão forte, um momento de maior intensidade de uma dor ou de um acesso emocional agudo. Vocês estão entendendo que quando Lucas usa de maneira intencional essa palavra para dizer assim, como talvez os jovens diriam hoje, rapaz, Paulo e Barnabé surtaram, amigo, eles foram para o pau. Embora nada indique que eles chegaram às vias de fato, o fato é que eles chegaram a, sim, como diz o verso 39, se separarem um do outro. O que restou daquele episódio? Lá no final da vida de Paulo, quando ele escreve Colossenses, no capítulo 4, verso 10, e também quando ele escreve a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, verso 11, é dito que João Marcos e Paulo, a essa altura, já mais maduros, tanto Paulo como ele, já tinham se reconciliado. Mágoa nenhuma, nem ressentimento havia permanecido no coração dos apóstolos. Simon Kistemacher, um comentarista do Novo Testamento, diz que, pelas cartas de Paulo, sabemos que aconteceu a reconciliação e que Paulo até mesmo recomendou Marcos para a igreja de Colossos, conforme Colossenses 4,10, onde diz que a igreja deveria recebê-lo cordialmente. E ao final da sua vida, quando escreve para Timóteo, diz que traga-me Marcos até a minha cela na prisão em Roma, porque ele me foi útil no ministério. No entanto, o fato é que, irmãos, essa desavença fez com que Barnabé pegasse o seu primo João Marcos, partisse para Chipre, a terra natal deles, enquanto que no verso 40, como você pode ler, Lucas afirma que Paulo escolheu a Silas, um outro companheiro, e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor para a Ásia Menor, para a obra que originalmente ele quisera fazer. Esse episódio é a última vez que se ouve o nome de Barnabé e João Marcos no livro de Atos. Eu fiquei me perguntando, da mesma maneira, por que ele fez um trajeto terrestre, por que nunca mais João Marcos e Barnabé aparecem na narrativa de Lucas? Será que significa que eles não continuaram no trabalho da obra do Senhor? Será que eles estavam condenados ao ostracismo? E que, portanto, o próprio Lucas já estava na narrativa definindo que quem estava com razão era Paulo e não Barnabé? Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito, na verdade, que o propósito de Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, o foco da narrativa dele era demonstrar Atos 1:8. E para demonstrar Atos 1:8, não era Barnabé que deveria ter a atenção dos apóstolos, do narrador Lucas, porque Barnabé tinha voltado para Chipre. E caberia, como ficaria claro no futuro, nos episódios futuros nós veremos, a Paulo e a Silas, de fato, ir até os confins da terra, que no caso deles já representava a Macedônia na Europa. Portanto, Lucas, de maneira muito clara, muito técnica, muito correta, tira o foco e apenas coloca Barnabé e João Marcos como uma nota de rodapé e foca em Paulo e agora o seu novo companheiro, que seria Silas. Por isso, imediatamente, ele registra a troca de missionários, Barnabé para Silas, que também tem um nome latino, Silvano, que em outros textos da palavra também aparece, e que se tornaria um dos maiores companheiros de Paulo daí em diante. É Silas, por exemplo, que está preso lá em Filipos, se você já leu esse episódio, capítulo 16, cantando e louvando a Deus quando aquele grande terremoto aparece. E é Silas que está junto a Paulo quando o carcereiro de Filipos se converte e aquela famosa frase é dita: crê e será salvo tu e a tua casa. É Silas que participa da plantação da primeira igreja da Europa em Filipos, na casa de Lídia, a comerciante de púrpura. É Silas que está com Paulo em Filipos,
quando uma jovem adivinhadora os acompanha, tentando perverter a mensagem, e ele vê Paulo se voltar e repreender aquele demônio, e uma grande confusão acontecer, que o levaria justamente àquela prisão, ou os levaria justamente àquela prisão. Por que que Deus trocou Barnabé por Silas? Ou, pelo menos, aprovou a troca feita por Paulo? Por algumas razões, irmãos. Primeiramente, Silas já tinha vindo com Paulo do concílio de Jerusalém para Antioquia com a decisão do concílio debaixo do braço. Vem Silas e Judas Barsabás, representantes da igreja de Jerusalém, depois do concílio, e Paulo e Barnabé, que tinham sido enviados como emissários da igreja de Antioquia, e voltam com eles dois para trazer a decisão às igrejas da Síria, inclusive Antioquia. Ele conhecia muito bem a discussão que havia acontecido naquele concílio, e quando lá na Galácia eles precisassem confirmar o verdadeiro evangelho na igreja de Derbe, de Listra, de Icônio, de Antioquia, não apenas Paulo conhecia do assunto de maneira exaustiva, mas Silas também. Portanto, era uma troca muito vantajosa. Além disso, irmãos, o mesmo Simon Kistemaker diz que quando eles chegam em Antioquia, vindo do concílio, fica claro que Silas também tinha uma habilidade de pregar. Na primeira viagem missionária, você não vê Barnabé pregando em nenhum momento. Quem sempre prega é Paulo. Barnabé era aquele líder de segunda ordem que cuida toda a logística para que o grande pregador Paulo pregue. Mas na segunda viagem missionária, por causa da habilidade de pregar, você vai ver Silas sendo deixado em alguns momentos por Paulo, pregando numa cidade enquanto ele vai para outra. Portanto, a proclamação se multiplica por meio de dois bons pregadores. No próprio texto de Atos capítulo 15, verso 32, diz que quando Silas chega, ele consola os irmãos de Antioquia com muitos conselhos e fortalecia-os. Ele já estava fazendo isso. E a última grande vantagem era que, por ser um homem cidadão romano, tanto quanto Paulo, num momento como aquele em que ele foi aprisionado, fica muito claro que ele chama para si as prerrogativas de ser cidadão romano para poder se livrar daquele processo completamente irregular. Por isso, Simon Kistemaker diz que com a sua posição como cidadão romano, Silas passou a ser o principal candidato para acompanhar Paulo em sua segunda viagem missionária. Mas mais do que isso, irmãos, todas essas mudanças feitas por homens, trocando por suas desavenças os lugares, um indo para lá porque tinha um pensamento diferente, outro indo para lá porque tinha um pensamento diferente do primeiro, estava debaixo do controle de Deus para provar que nossos companheiros de missão podem até mudar, mas a vontade de Deus vai sempre prevalecer. Tanto é que no final desse texto diz que Lucas novamente usa a expressão que Paulo partiu com Silas, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, como se fosse um imprimatur apostólico dizendo: esses são os nossos apóstolos, como se estivesse dizendo exatamente isso, nós estamos os enviando e eles são nossos missionários. Algumas igrejas ainda hoje chamam esse tipo de situação como culto do envio, chamam o missionário à frente, ele diz qual vai ser a obra, a igreja põe as mãos sobre ele e os envia, segurando do lado de cá em oração e suporte financeiro. Foi o que aconteceu com eles. Essa mesma expressão está presente na primeira viagem, quando Paulo e Barnabé saem e eles são encomendados já naquela ocasião à graça do Senhor. Agora já não é mais Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas, mas eles continuam sendo encomendados à graça do Senhor, para demonstrar que os nossos companheiros de viagem podem até mudar, mas antes com Deus do que com apenas homens, porque a vontade de Deus vai prevalecer mesmo quando os companheiros de viagem mudam na nossa jornada.
O que é que nós podemos concluir dessas passagens? Primeira coisa que me surpreende, uma nota aqui de rodapé, um parágrafo, ou melhor, um parêntese, é que a Bíblia é a palavra de Deus, entre outros motivos, porque ela não esconde os problemas difíceis que os servos de Deus passam. No Antigo Testamento você vê várias situações em que grandes homens e mulheres de Deus são expostos aos olhos dos leitores da Bíblia, para que fique claro que eles são apenas homens e que a salvação, a graça e o poder, a perfeição pertencem apenas a Deus. Não é uma narrativa chapa branca, do tipo aquela biografia que é paga para contar a história dos sujeitos só pelo lado positivo. A Bíblia não tem isso. E aqui nós encontramos o grande apóstolo Paulo, amigo do grande cooperador Barnabé, entrando numa desavença, e a Bíblia não passa pano, expõe, para que a gente tire algumas conclusões. A primeira delas é que o Espírito Santo tem uma obra contínua de expansão do reino de Deus por meio da igreja. E como eu falei, embora nós possamos dividir didaticamente em viagem primeira, segunda e terceira, na medida em que vamos juntando as partes e vendo o todo, o fato é que não existe interrupção. Deus está trabalhando em todo o tempo, por circunstâncias diferentes, usando os planos humanos ou modificando os planos humanos, usando as mesmas pessoas ou mudando as pessoas, mas Ele sempre vai cumprir o seu propósito original, sem que qualquer intercorrência possa mudar o que está decretado e previsto por Deus. Essa história mostra isso. Se nós fôssemos gastar o latim, nós diríamos que a opera ecclesiae é a expressão soberana e graciosa da Opus Dei, que em bom português diz que a obra ou missão da igreja, a opera ecclesiae, é a expressão graciosa e soberana da obra de Deus. Portanto, se cada um de nós que está aqui, na vida pessoal, familiar, no seu envolvimento com a igreja, no seu envolvimento como obreiro do Senhor, na área que você estiver servindo, se essa igreja presbiteriana de Tambaú como expressão local da comunidade da fé, se a igreja presbiteriana do Brasil como denominação, quiser ser fiel a Deus, eu, você, a igreja local, a denominação a qual pertencemos, nós precisamos entender, discernir, submeter-se e integrar-se à obra que nós fazemos, à obra de Deus, e não inventar a sua própria agenda. Como alguém já disse, nós não criamos ondas, nós surfamos as ondas que Deus cria. Segunda lição é que a obra de Deus em expandir o reino de Deus por meio da igreja envolve tanto evangelização e plantação de igrejas, como o discipulado dos convertidos, a confirmação e fortalecimento da fé dos crentes, o pastoreio das igrejas que vão surgindo. Me lembro que há muitos anos, no início do meu ministério, alguém perguntou assim: por que o senhor não faz apelo evangelístico todo culto? Vai ter gente lá para ouvir o evangelho. Por que o senhor não faz um culto específico de evangelização? Eu disse: bom, quando Deus me conduzir a pregar uma mensagem com um foco específico para alguém, uma única pessoa que estiver segundo a escolha de Deus, para ouvir o evangelho e naquela ocasião converter-se ao Senhor, assim será feito. E se Deus conduzir que eu convide a pessoa à frente para orar com ela, será feito, eu respondi na época. Mas veja bem, 300 pessoas que estiverem à minha frente, se forem devidamente alimentadas e treinadas a testemunhar do Evangelho, na segunda-feira eu terei 300 evangelistas nos seus lugares de trabalho, e ao invés de eu, pastor, estar gerando ovelha, as ovelhas estarão gerando outras ovelhas. Por quê? Porque a obra de Deus não é só evangelizar e plantar igrejas, mas é também discipular, cuidar dos novos convertidos, pastoreá-los, treiná-los para que eles evangelizem e testemunhem e novas igrejas surgem. Irmãos, há um tempo para lançar a semente, um tempo para cultivar a semente,
um tempo para consolidar a semente, um tempo para a semente dar fruto. Paulo era um grande evangelista, era um grande plantador de igrejas, mas também era um grande discipulador e também era um grande pastor de ovelhas. No comentário crítico e explicativo de toda a Bíblia, dos autores Brown, Fawcett e Jameson, um comentarista chamado Hawson diz o seguinte, abre aspas, notamos aqui nesse episódio, pela primeira vez, um traço dessa terna solicitude de Paulo pelos seus convertidos. Esse desejo sincero de ver os seus rostos, que aparece nas cartas que ele vai escrever depois, como uma das características mais notáveis e atraentes do seu caráter pastoral. Ele pensou naquela ocasião, diz o comentarista Hawson, sem dúvida, naqueles crentes que ele tinha conhecido na Pisídia, naqueles crentes da Licaônia, como também depois ele mesmo diz nas suas epístolas, que ele pensou nos atenienses, nos coríntios, nos tessalonicenses, gente a quem ele disse que mesmo que não estivesse de coração, orava dia a dia por cada um deles, esperando um dia voltar a ver os seus rostos, e aperfeiçoá-los espiritualmente naquilo que eles estavam faltando na sua fé. É o coração pastoral de Paulo que está se expressando ali. Então aquela preocupação dele voltar àquelas igrejas demonstra que essa obra é contínua, envolve evangelização e plantação de igreja, mas também cuidar das novas ovelhas, das novas igrejas. Ele não estava preocupado, como muitos hoje estão, de lotar a igreja, de ter um hall de membros inchado, onde muitas vezes tem gente que até morreu, já morreu, mas a igreja continua com aquele número imenso de pessoas. Paulo estava preocupado, irmãos, com a firmeza da fé das pessoas, do testemunho deles. Aquelas igrejas da Galácia, como eu falei, era como um canteirozinho de mudas, sabe? Você que já viu isso, a semente não pode ir direto para a terra, ela fica num canteirinho ali, sendo cuidada, em condições que lhe protegem na sua vulnerabilidade inicial. Aquelas igrejas da Galácia eram como um canteiro de mudas para Paulo. Ele queria que elas se tornassem firmes, bem cuidadas, para se tornar depois árvores fortes, de modo que a semente bem cuidada, do início da semeadura até o momento que ela vingasse, pudesse fazê-las crescer e se multiplicar, e isso acontece. Por isso que ele foi para confirmá-las, porque além de evangelista, ele tinha coração de pastor. E em terceiro e último lugar, o episódio da separação entre Paulo e Barnabé, voltando ao ponto da passagem, que é exposto explicitamente e sem camuflagem por Lucas, ao mesmo tempo que demonstra a afabilidade desses homens, que inclusive quando lá na Licaônia tentaram adorá-los, lembra? Nos episódios anteriores, eles disseram assim, não irmãos, nós somos homens como vocês, isso fica claro que eles são homens mesmo, falhos e imperfeitos, como os demais, mas mesmo assim, sendo crentes e dedicados e falhos, no entanto, na providência de Deus, ele usou até situações tristes e vexatórias, a separação de dois amigos, para cumprir os propósitos conhecidos só pelo Senhor, e que Paulo e Barnabé não conseguiram vislumbrar naquela hora. É nesse sentido que Simon Kistemaker, mais uma vez, diz que, ao longo de 2000 anos de história, a igreja tem sofrido inúmeras divisões denominacionais, culturais, geográficas, nacionalistas, linguísticas, doutrinárias, eclesiásticas e administrativas. Infelizmente, as justificativas para essas cisões revelam muitas vezes uma declaração de apego à verdade, mas não à unidade. Às vezes o ego é que se expressa. E aí aquela oração que Jesus faz em João capítulo 17, para que os discípulos do Senhor fossem um, com frequência é ignorada, diz Kistemaker, infelizmente. A separação em 2000 anos de história parece ser a regra e a unificação das igrejas parece ser a exceção. A fusão acontece muitas vezes somente depois de anos e anos de consultas, de acordos, ao passo que as divisões surgem só quando um discorda do outro, com surpreendente rapidez. E embora aqui a controvérsia não fosse doutrinária,
mas relacional, fica claro que Deus usa, mesmo quando os homens falham, um propósito para além da falha deles. Kistemacher lembra que ninguém, além de Paulo, devia mais a Barnabé do que Paulo devia. Foi Barnabé, como eu falei, que o apresentou aos apóstolos em Jerusalém, convidou a ensinar em Antioquia, proporcionou companheirismo lá em Chipre, na Ásia Menor. Na igreja de Jerusalém, os apóstolos tinham chamado Barnabé de filho do encorajamento, ou filho da consolação. E Barnabé, por sua vez, parecia entender que era Paulo o grande líder, com a grande visão de pregar, de liderar, de ensinar e exortar. Barnabé sabia que Paulo tinha visão e se atinha a princípios. Mas eles permitiram, mesmo sendo dois homens de Deus, que a raiva atrapalhasse uma amizade, que a amargura causasse divisão, e apesar do cuidado e da providência de Deus em usarem esse incidente para o avanço do Evangelho, Paulo e Barnabé, como acontece sempre quando crentes brigam, foram obrigados a viver com tristes lembranças por toda a vida daquele rompimento que poderia ter sido evitado. Apesar disso, na providência de Deus, Deus consertou os estragos que eles causaram, como já aconteceu na sua vida e na minha vida. Nós somos especialistas em derramar o leite. E mesmo quando o leite derramado parece não ter solução, Deus faz do leite uma deliciosa coalhada. Faz do leite alguma solução que nós derramamos, mas que Ele conserta. E esse é o caso. Veja bem o que é que acontece. Digamos que Barnabé tivesse concordado com Paulo. Ambos teriam ido para a Ásia Menor. Mas quando há discordância, por trás da discordância e da carnalidade deles dois, duas equipes missionárias saíram ao mesmo tempo. Uma para a Ásia Menor, Paulo e Silas, e confirmaram as igrejas lá. E outra para Chipre, onde havia convertidos também. E lá estavam João Marcos e Barnabé. O fato é que Deus nos usa, e essa é a grande lição, não por causa de nós, irmãos, mas apesar de nós. A própria igreja, esta igreja, e eu costumo dizer que se você quiser saber os defeitos dessa igreja, pergunte a mim, porque eu sei mais do que qualquer outro aqui. Esta igreja, cheia de homens e de mulheres imperfeitos, no entanto, é agente de Deus para cumprir o perfeito propósito de Deus e para consolidar o seu reino perfeito sobre o reinado perfeito do perfeito rei, cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Perfeito só Ele, e apesar disso, Ele usa gente imperfeita. Concluindo, isso faz me lembrar a frase famosa do psicólogo Viktor Frankl em seu livro A Vontade dos Sentidos, quando ele diz assim: o homem é empurrado pelos seus impulsos, mas é puxado pelos seus valores. E eu acrescentaria, principalmente pelos valores que emanam do caráter de Cristo, e que nessa ocasião faltou, mas depois foi forjado no coração de Paulo e no coração de Barnabé. Que Deus nos ajude, semelhante a esses homens, e mesmo num contexto diferente, que não seja um contexto missionário, mas talvez num contexto familiar ou de igreja, aprendemos essas lições que esse texto nos ensina. No próximo episódio, nós estaremos começando basicamente a sua segunda viagem missionária, e será uma bênção ver o que Deus fez por intermédio desses homens. Você será apresentado a Timóteo, o homem cujo nome é o mais citado em todo o Novo Testamento, depois do nome de Jesus e dos apóstolos. Você verá igrejas nascendo, milagres acontecendo, e tudo isso no segundo episódio, melhor, na segunda viagem missionária, que será descrita e exposta nos próximos episódios. Que Deus o abençoe com esta palavra, que chegue ao seu coração como ensinamento, fortalecimento da sua fé e despertamento para uma vida cristã, onde antes com Deus, acompanhado de Deus, do que acompanhado pelos melhores homens, mas só por homens. Que Deus o abençoe. Amém. Curva sua cabeça por um instante e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento
para que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito e da maneira como só tu podes e queres fazer, certamente farás, de aplicar a cada um de nós aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. Sejam aqueles que estão aqui ou aqueles que estão à distância, nos acompanhando e participando remotamente. Que a tua palavra, em algum momento, tenha sido aplicada poderosamente ao coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem agora, no tempo presente e também no futuro, quando ela estiver disponível e outros ouvirem aquilo que foi dito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde como tua igreja e teu povo, assim como o Senhor fez com Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos e a tua igreja do tempo dos apóstolos. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.